Estou aqui para falar sobre a ponte entre a psicologia e o tarô. No meu caso, né, eu comecei no tarô e agora estou indo para a psicologia. E esse livro aqui, Jung, o Tarô, da Sally Nichols, fala sobre a jornada arquetípica, né? Ela fala sobre os conceitos de Jung através da jornada do herói pelas cartas do tarô. Eu tô tentando absorver todo o conhecimento desse livro porque, né, é muito importante para mim. E aí eu escrevi algumas coisas, eu vou compartilhar. A Sally Nichols fala: o inconsciente e o consciente existem num estado profundo de interdependência recíproca. E o bem-estar de um é impossível sem o bem-estar do outro. Então, o consciente e inconsciente individual depende do bem-estar do coletivo e vice-versa. Isso é Jung que fala. Se alguma vez a conexão entre esses dois grandes estados de ser for diminuída ou danificada, o ser humano ficará doente e despojado de significação. Se o fluxo entre um e outro for interrompido por muito tempo, o espírito e a vida humana na Terra serão remergulhados no caos e na velha noite. Essa é a consciência coletiva, né? Se a gente começa a ignorar as nossas profundezas, elas vão voltar de um jeito como se fosse uma revolta, né? Então, é muito interessante, né? A gente pensar nisso, a gente pensar na sociedade como um todo e pensar em cada um, né? Isso é muito importante. Cada um faz o todo, né? Então, a gente tem sempre que estar em equilíbrio, né? Para Jung, a consciência não é um simples estado de mente e espírito intelectual e racional. Não depende da capacidade do ser humano para articulação, a ponto de afirmar que o que não puder ser articulado verbal ou racionalmente não tem sentido e não é digno de expressão. Isso é o pensamento do homem moderno, né? Desde que a ciência se pôs como suprema, veio muito esse foco na razão, e aí foi se perdendo o lado mais emotivo, mais espiritual, mais até sonhador, né, do ser humano. Isso mais pro século XIX, né, vem a industrialização, muito foco no dinheiro. Então as coisas importantes também, elas vão sendo colocadas em segundo plano, né? O homem moderno se torna doente e destituído de significação. A partir do momento que o homem moderno se coloca nesse estado de só foco em dinheiro, só coisas básicas para sobrevivência, ele para de viver, né? Ele para de pensar no que ele realmente quer, no que ele realmente é. Então acaba que fica doente e destituído de significação, né? O significado da vida não tem, porque é uma lógica linear que não faz sentido, né? Não faz parte de cada um, né? É uma coisa imposta, né, pelo capitalismo. Então, fala que desde a Renascença pressupunha que a consciência e poderes da razão são a mesma coisa. A consciência seria apenas racional. E não, a gente pensa, a gente vive com as nossas emoções, a nossa espiritualidade, a nossa vontade, né, os nossos sonhos, não é apenas a nossa mente. E a nossa mente também, ela é muito vasta, ela não é apenas uma coisa só. Um exemplo disso é a frase, penso, logo existo. Então, só de pensar, né, só de poder ter um pensamento racional, você existe. Então, a partir do momento que você não pensa, você não existe. Não, claro que não. A gente tem sentimentos, a gente tem muito mais do que apenas a razão, né? Ela é só uma coisa, ela não é a mais importante. Então, esse penso logo existo reflete a arrogância europeia. Então, também com isso vem a Revolução Francesa, com os ideais, né, de liberdade. E isso é muito bom, óbvio, né? Revoluções são maravilhosas. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar da arrogância, né? Não é apenas razão, não é apenas intelectualidade. Também na Rússia Soviética, né? Eu vejo a Guerra Fria como uma coisa puramente arbitrária, né? Polarizado, ideologias. E, mais uma vez, isso não é ruim, isso já foi, né? Na verdade, simplesmente existiu. Mas prestar atenção, né, nessa arrogância da mente, do ego, né? Fez com que o nosso ego ficasse muito, muito maior do que ele. Então é a produção de uma subversão do espírito criador humano em reação a igrejas, universidades, escolas. Isso, de certa forma, é bem interessante, né? Porque faz a gente repensar a estrutura até então. Então, claro que tem um lado bom, né?